Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao módulo 11 do nosso curso Mercado Financeiro. Hoje vamos falar um pouquinho sobre empresas da Bolsa, a nossa trajetória pelo nosso curso Mercado Financeiro. Hoje nós estamos no nosso 11º módulo, caminhando para o fim. Vamos falar sobre empresas da Bolsa, múltiplos fundamentos, vamos falar sobre renda variável também. Uma aula muito interessante, muito aguardada nesse nosso curso Mercado Financeiro. Primeiramente, o nosso aviso legal é que os fundos, empresas e os ativos financeiros citados aqui nesse curso, eles são somente exemplos ilustrativos e eles não representam de nenhuma forma a recomendação de compra ou de venda de qualquer ativo financeiro. E esse tipo de recomendação somente pode ser feito por analistas da Ambima. Como referências temos nosso livro do Assaf Neto, do Alexandre Assaf Neto, Mercado Financeiro, e também tivemos bons estudos aí para a construção dessa aula. Primeiramente, vamos falar de renda fixa versus renda variável. Os principais erros do investidor ao investir em renda variável. Não saber se expor ao risco, já que o risco da renda fixa é muito diferente do risco da renda variável. As variações são muito maiores do que as da renda fixa. Querer ficar rico da noite para o dia, isso é impossível tanto na renda fixa quanto na renda variável. Não ter uma mentalidade de investidor, aquela mentalidade de realizar aplicações periódicas, de guardar um pouco do dinheiro que você recebe durante o mês, isso é importante. Escolher investimentos não relacionados com o seu perfil, ou seja, você tem que, de fato, seguir o seu perfil de investidor. Não adianta, talvez, o Bitcoin, por exemplo, ser muito bom para algum perfil, que vai ser para o seu perfil de investidor. Talvez seu perfil de investidor seja mesmo utilizar a maior parte dos produtos de renda fixa. Ao contrário, tem perfis de investidores que fiquem muito mais confortáveis com posições grandes em renda variável. Você deve conhecer seu perfil de investidor. E também não conhecer o investimento que você está fazendo. Recebi uma dica, vou aplicar vou comprar uma ação dessa empresa, vou comprar criptomoedas, ou mesmo comprar um título de renda fixa, sem saber que tipo de segurança que eu tenho ao fazer esse tipo de investimento, quais são os riscos, como é a volatilidade desse título. Isso é muito importante, tanto para os aplicadores, para os investidores na renda fixa e na renda variável. Falando sobre renda variável, os títulos que o investidor comprava com data de vencimento e rentabilidade conhecida, agora podem variar bem mais dependendo do mercado. Quando a gente fala de renda fixa, nós falávamos de renda fixa, nós falávamos que a renda fixa tem uma data de vencimento e uma rentabilidade ou indexador conhecido. Aqui na renda variável a gente não tem isso, a gente não tem, na maioria dos casos, não me lembro de um título de renda variável que tenha data de vencimento e que tenha rentabilidade conhecida, ou que seja atrelado ao indexador, muito mais variável, muito mais desconhecido do que a renda fixa. E ao ter a intenção de comprar um título, você vai acessar a corretora e verificar os preços que as pessoas estão querendo te vender, querendo vender e querendo comprar o mesmo título. Isso você vai lá na etapa de book, do livro de ofertas das ações, por exemplo. Lá estão sendo ocorrem os negócios, e quando você encontra uma pessoa que quer vender e quer comprar pelo mesmo preço, o negócio é realizado. Digamos que você queira digamos que tenha pessoas vendendo uma determinada ação, um determinado unit, um determinado fundo imobiliário por R$10, digamos. Tem pessoas querendo vender por 10, tem pessoas querendo vender por R$10,10, por 11, 12, 13 e assim sucessivamente. E tem pessoas querendo comprar por R$9,90, R$9,85, por 8, por 7, por 6 e assim sucessivamente. E você justamente vai comprar, a depender desses preços que as pessoas estão querendo comprar e as pessoas querendo vender. Assim que vai se definir o preço daquele título de renda variável. Falando sobre os principais produtos de renda variável trabalhados no Brasil, nós temos as ações, nós temos os derivativos e nós temos os fundos de investimento. Hoje nós estamos falando especificamente das ações, mas já falamos dos fundos de investimento. Mesmo os fundos de investimento em renda fixa são produtos de renda variável. Por quê?
Porque ao entrar em um fundo de investimento em renda fixa, apesar de os títulos, como a gente viu na nossa aula de fundos de investimento, os fundos de investimento em renda fixa são obrigados a alocar grande parte do capital do patrimônio líquido do fundo em renda fixa, não há o fundo em si, a aplicação do dinheiro no fundo em si, eu aplicando meu dinheiro no fundo, não é um fundo, não é um investimento de renda fixa, justamente porque não tem uma data de vencimento e nem uma rentabilidade ou indexador conhecido, né? Então, se tratam de investimentos em renda variável. E aí a gente tem os fundos de investimento multimercados, que nós falamos aqui, os fundos de investimento em ações que nós falamos aqui, os fundos de investimento imobiliários que falamos aqui. Temos outros fundos também, os fundos de investimento no exterior, fundos de investimento em câmbio e os fundos de investimento em cotas. Do ponto de vista do que a gente já viu e do que a gente vai ver hoje, né, temos aqui os tipos dos investimentos, rentabilidade versus riscos. Temos que os títulos do Tesouro de curto prazo são os títulos que possuem o menor risco do mercado, no caso aqui do Brasil, né? Mas também são os títulos que possuem as menores rentabilidades. E assim a gente vai seguindo na classe risco-rentabilidade, né? Os títulos do Tesouro de longo prazo já possuem rentabilidades talvez um pouco mais interessantes em relação aos títulos do Tesouro de curto prazo. Porém, ele já tem um risco um pouquinho maior, né? Muito pouco, mas maior já, né? E assim sucessivamente, temos os títulos privados de curto prazo, os títulos privados de longo prazo, os fundos, as ações, as opções e os investimentos alternativos. Assim sucessivamente, né? Cada vez mais risco, mas também maior a expectativa de rentabilidade desses títulos. Se a gente colocar um mapa de calor nesse gráfico que a gente construiu aqui, né, o vermelho indicando mais risco, o verde indicando menos risco, nós temos justamente isso. Os investimentos alternativos, opções, ações, fundos, né, aí da ordem de mais risco para menos risco, né? Então, maior o risco, maior a expectativa de rentabilidade desse investimento. Em relação às instituições, né, são as instituições em que a gente pode negociar esses títulos. Temos as corretoras, e as corretoras vão realizar essa intermediação entre os sistemas da Bolsa de Valores, né, e a gente. A própria Bolsa de Valores, que é onde ocorrem os negócios, onde ocorre o ambiente de compra e de venda, né? Antigamente a gente tinha aquela imagem dos corretores, né, com seus telefones gritando, compra, vende, etc. Tal, né? Mas hoje já é tudo de forma eletrônica. Temos também os bancos de investimento, e os bancos de investimento eles vão atuar justamente formando o mercado e trabalhando justamente com investimentos maiores, né? Empresas que querem abrir capital, dentre isso. Temos também outras instituições financeiras, aí a gente vai entrar os fundos que possuem também vários títulos que são negociados, vários títulos de renda variável, dentre outras instituições aí que estão dentro do mercado financeiro e que já discutimos aqui anteriormente. Onde esses títulos são negociados, né? Nós podemos comprar títulos, né? Esses ações, né? Os títulos também dos fundos imobiliários, podemos comprar no mercado primário, associando a negociação direta com a empresa, ou seja, comprando da própria empresa ações dela, injetando dinheiro da empresa e comprando ações em troca. Por meio de uma primeira oferta, ou seja, um IPO, né, que é quando a empresa vai abrir capital na bolsa pela primeira vez, ou um follow-on, que é uma oferta subsequente, que é quando a empresa emite mais ações para receber mais dinheiro para realizar suas aplicações internas, etc., né? Por exemplo, um fundo que abre pela primeira vez para captação de recursos é um caso de IPO, é um exemplo de IPO. Temos outro exemplo aqui, a empresa Nanotecnologia abre capital na bolsa e emite ações pela primeira vez. Ana, sabendo que a empresa é boa e quer ser sócia, compra, através de sua corretora, ações da Nanotecnologia com o título
hipotético, Nano 3. A Ana comprou as suas ações pelo mercado primário. Sim, ela comprou pelo mercado primário justamente por meio de um IPO. Se caso essa empresa Nano 3 já fosse negociada no mercado, mas quisesse captar mais dinheiro dos investidores para comprar maquinário, comprar computadores, ter mais dinheiro em caixa, ter dinheiro de capital de giro, né? E ela fizesse por meio de uma emissão de ações, mais ações, né? Seria por meio de um follow-on, que é uma oferta subsequente, que é uma empresa que já possui ações no mercado, vai ter mais ações ainda no mercado. Também podemos comprar pelo mercado secundário, que é um mercado em que o investidor vende seus títulos de investimento, né, vende seu investimento para um terceiro. Temos aqui um exemplo, que o João, que comprou uma cota de um fundo imobiliário, vende por meio da corretora para o Pedro, que tinha enviado um lance, e o Pedro comprou a cota pelo mercado secundário. E também temos o segundo exemplo, no qual o Rômulo vende suas ações pela corretora para a Joana, e a Joana compra essas cotas no mercado secundário. Então, dando continuidade, pessoal, onde que esses títulos eles são negociados? IPO, follow-on, né, vocês vão comprar por meio da sua corretora de valores, ou mesmo uma negociação de ações, de cotas de fundos, vocês vão acessar todos eles por meio da corretora de valores. E a corretora de valores vai justamente fazer esse elo, né, com o mercado primário que a gente tá comentando aqui, né? E o mercado secundário é justamente a negociação entre as pessoas no ambiente da Bolsa de Valores. Quando a gente fala de IPO, né, a gente fala justamente que você vai comprar pela corretora, ambos você vai realizar por meio de uma corretora de valores, só que no IPO você compra diretamente da empresa e no mercado secundário você está comprando de outra pessoa que quer vender esse título. Então agora vamos falar sobre ações. Ações são justamente pedacinhos do capital social de uma empresa. Nós vamos falar com mais detalhes sobre isso. Toda empresa tem um ciclo de vida, né? E aqui a gente está vendo o ciclo de vida, né, em tempos, em anos, em décadas, etc., em relação à receita. No início da empresa, ela pode ser considerada uma startup, digamos. Ela tem seu capital social dividido em muito pouca parte, né? Às vezes pode ocorrer até de ter apenas um único dono, né? Um único fundo, por exemplo. No caso aqui temos um fundo, Seed Capital, que é um fundo que fornece capital justamente para essas startups, tipo de fundo especializado nesse tipo de empresa. E essa empresa, startup, ela gera comparativamente com o que a gente vai ver aqui, pouca receita. A partir desse capital que ela recebeu, ela pode expandir suas operações como startup e ter um crescimento. A partir daí vão vir fundos de Venture Capital e Private Equity que vão justamente fornecer mais crescimento ainda para essa empresa. Essa empresa ela vai ter seu capital social mais dividido, porque ela vai cada vez ficar maior. Aí vão vir, né, os fundos de Private Equity e cada vez ela vai gerar mais receita. Até que chega um determinado momento em que ela vai fazer o seu IPO. Ela vai abrir ações na Bolsa de Valores, vai vender, né, esses fundos aí que ficaram para trás, tanto os 3 fundos aí que ficaram para trás, eles vão querer receber o dinheiro de volta por essa empresa, né, que gerou crescimento, justamente para que eles comprem outras empresas que estão ainda naquela fase que eles são especialistas nesse tipo de investimento. O IPO é justamente para que esses recebam um retorno do seu capital e que venda, né, a parte da empresa aí no mercado acionário, né? E elas podem ser feitas, né, passam a ser empresas abertas e é feito por meio de uma emissão de ações e ela tem um crescimento e ela chega a uma estabilidade, ou ela pode também ter um declínio a partir daí. Temos muitas empresas, né, que estão em estabilidade aí, empresas enormes aí na Bolsa de Valores que já estão há muitos anos nessa etapa de estabilidade. O capital social, quando é feito o IPO, é dividido em muitas frações, né? Cada ação vai ser um pedacinho do capital social, muitas pessoas
vão ter ações dessas empresas aí que já estão em um patamar, né, de grande, já de IPO, né, de estabilidade, vão emitir ações, né, e você vai possuir suas açõezinhas, né, e em um determinado momento pode chegar que você vai querer vender as ações ali na parte de estabilidade depois que você comprou no IPO, né. Um exemplo aqui, que você comprou no IPO, vai vender um tempo depois que ela já tiver retornado aí o seu capital investido. Ações. Quais são as principais vantagens das ações, né? Aqui tem até algumas perguntas norteadoras. Quanto que você necessitaria, em média, para investir em uma empresa da sua cidade? Pensa em alguma pequena empresa, em alguma pequena indústria, certamente seria necessário um capital relativamente grande, né? Alguns milhares de reais, chegando até poucos milhões de reais, dependendo da cidade que você mora, né? Então, por meio das ações do mercado acionário, você consegue comprar partes cada vez menores de empresas. Você consegue, a depender do preço da ação, né, ações de R$10 aí de empresas muito boas na bolsa de valores que você consegue comprar de uma forma muito tranquila, né? Ou mesmo ações de até R$100, né, você consegue comprar. Acho que a maioria das empresas aqui no Brasil tem seu preço por ação, né, até R$100 aí você consegue comprar, né? Quanto você necessitaria para começar a receber um aluguel na sua cidade? Imagina você ter que comprar um imóvel, alguns milhares também, chegando a milhões de reais, dependendo do imóvel necessário. E você consegue comprar facilmente frações de um conjunto de imóveis por meio dos fundos imobiliários que vão gerar esses aluguéis. Nesse caso, né, falando aí sobre fundos imobiliários, como a gente já falou anteriormente, você consegue com pouco dinheiro conseguir já começar a receber alguns aluguéis pingando na sua conta, né? E também temos o outro lado. Se você for dono de uma empresa, né, e você quer vender, quanto tempo você levaria, né? No mercado acionário, as empresas mais líquidas, você consegue entrar e sair tranquilamente de empresas, né? Você acredita em um potencial de uma empresa e compra ela, fica aí durante o período que você achar necessário, e a partir daí você quiser vendê-la para entrar em um outro negócio, né? Se você tem uma empresa que não é aberta, né? Você é um dono de uma empresa, é muito difícil você realizar uma venda desse tipo, né? Você não necessita de passar pelos aspectos burocráticos de possuir uma empresa, mas deve conhecer o que está investindo, né? Você não precisa de passar pelos aspectos burocráticos, por exemplo, ter que abrir um CNPJ, ter um contador, ter uma assessoria toda, né, que é necessário a uma empresa, né? Você não necessita desses aspectos burocráticos de possuir uma empresa, mas você também deve conhecer o que está investindo, né? Conhecer o negócio, conhecer os números, conhecer de quem que você está se tornando sócio, e isso é importante para o conhecimento do investidor. A dívida da empresa que você tem a ação, ela não é sua. E se a empresa vier a falir, você só perde o dinheiro que está investido na compra da ação. Digamos que você fez algum negócio, comprou alguma ação de uma empresa que, por acaso, acabou pedindo falência, né? A dívida dessa empresa ela não é sua, né? A sua responsabilidade é só apenas do dinheiro que está investido. Se caso a empresa vier a falir, você perde apenas o dinheiro que você investiu na ação. Digamos que você comprou uma ação lá por R$1.000 e ela acabou falindo, você perdeu esses R$1.000, né, e não tem que arcar com dívidas que por acaso essa empresa tenha, né? O acionista ele vai receber no mínimo 25% do lucro da empresa. Isso é uma regrinha, um artigo da lei das sociedades anônimas, que diz que, a não ser definido no capital, no contrato social da empresa, você vai receber no mínimo 25% do lucro, né? Isso, claro, que pode ser no sentido de interferido por investimentos que a empresa esteja fazendo, etc. Mas, no mínimo, do lucro, você pode receber aí 25% sobre isso. Você pode ser sócio de vários setores da economia.
como, por exemplo, subsetores de construção civil. Nós temos aqui, por exemplo, a MRV, temos a Tenda, temos a EZTEC como exemplos. De comércio, como Magazine Luiza e Via Varejo. Telecomunicações, temos as três maiores aí do Brasil, né? TIM, a Oi e a Telefônica Brasil. Temos aí de tecidos, vestuários, calçados, viagens, lazer, agropecuária, alimentos processados, exploração de imóveis. Temos também intermediação financeira, os grandes bancos do país, você consegue comprar ações lá na Bolsa de Valores. Previdências de seguro, mineração, a Vale do Rio Doce, por exemplo, né? Madeira e papel, temos Klabin, Suzano, a Irani. Temos siderurgia, a Paranapanema, a Tecno, a Gerdau, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Uzi Minas. Temos a Petrobras, temos saúde, de serviços médicos hospitalares. Temos de programas de serviços, que são as locadoras de carros, por exemplo, a Localweb, né, que é uma das locadoras, né. Temos de saneamento básico, Sabesp, Copasa, Sanepar. De energia elétrica, que nós temos aí uma fala, né, lá no nosso vídeo, as ações dos setores mais seguros da Bolsa, né, água, saneamento, energia elétrica, né, temos isso aí. E é muito importante para, né, alguns conhecimentos importantes para o investidor, né. O primeiro é conhecer o básico do que é uma ação, seus direitos e deveres como investidor. E essas informações vão estar principalmente no contrato social da empresa, né. O contrato social é como se fosse... não é como se fosse, né. Na verdade é que a gente não fala de contrato social, a gente fala de estatuto social, né? O contrato social é quando você tem uma empresa talvez menor, né? Quando a gente fala de ações, a gente fala do estatuto social, que lá vai ter os direitos, deveres como investidor. Temos a lei das SAs também, que diz vários direitos e deveres do investidor. Você também deve conhecer os conceitos econômicos básicos que influenciam os desempenhos da empresa, que condições econômicas que fazem aquela empresa se beneficiar, que condições econômicas que fazem aquela empresa ter percas no seu balanço. Conhecer bem o setor que está investindo, né? Isso é importantíssimo. Conhecer sobre a gerência da empresa, quem são os conselheiros de administração, quem é o CEO, quem é a diretoria da empresa. Conhecer sobre as barreiras de entrada do setor. Por exemplo, o setor de saneamento, por exemplo, tem uma barreira, que é a concessão pública. A empresa precisa de uma concessão pública para fornecer saneamento em uma determinada área. É uma barreira de entrada, um exemplo de barreira de entrada, né? E aí você vai conhecer também das empresas que você está investindo. É necessário um enorme capital, um capital muito intenso. Então, é uma outra barreira. Conhecer sobre a concorrência do setor, né? Importante também. Conhecer sobre os riscos, ou seja, evoluções tecnológicas que podem afetar aquela empresa, né? Por exemplo, empresas de máquinas de escrever, que fabricavam máquinas de escrever, que não evoluíram, evoluíram aí, por exemplo, para construir computadores, por exemplo, né? Ficaram para trás, né? Importante atentar a esses riscos, esse tipo de risco. Legislação, né? Tem empresas que tem uma regulação muito forte, então tem conhecer sobre esse risco legal e regulatório. Políticas que podem afetar essas empresas, ou influências internacionais, né? Empresas que importam suas matérias-primas, empresas que vendem seus produtos externamente, né? Tem que conhecer tudo isso. Conhecer sobre as finanças da empresa, os números da empresa, nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa aula de hoje. E saber diversificar a carteira para se expor em setores complementares, né? Setores que estejam expostos a fatores distintos, por exemplo, setores que estão expostos ao dólar, né? Códigos de negociação. Toda empresa aqui no Brasil, ela é composta por 4 letrinhas ou números, caracteres, né? Pode ser letra ou números, né? Tem a B3SA3, que é um dos códigos, né? Tem 3, não é só letras. Mas é composto pelo código da empresa, 4 caracteres, que é o código da empresa, e um caráter que são
que vai representar o tipo de ação, né? Só recapitulando, são 4 letras maiúsculas, ou pode ser número também, que representam o nome do emissor, e mais um número que representa o tipo da ação. Sobre o tipo da ação, nós podemos ter basicamente, de forma macro, 2 tipos. Temos a ON, ação ordinária, que adota seu dígito 3, né? Tem os 4 letrinhas 3, então é uma ação ordinária. E as preferenciais, né? Pode ser 4, 5, 6, 7 ou 8, a depender do tipo de ação preferencial. O tipo 4 é um dos mais comuns de ações preferenciais. E os 5, 6, 7 e 8 são para ações preferenciais classe A, B, C e D, respectivamente, né? E o código é composto dessa forma. Por exemplo, da Magazine Luiza, temos as 4 letrinhas MGLU, que representa o nome do emissor, o nome, né, do Magazine Luiza, e 3, que é uma ação ordinária. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, Vale, né, que é o código do emissor Vale, e 3, que quer dizer que é uma ação ordinária. A Petrobras, temos a PETR3, que é a ação da Petrobras ordinária, e temos a PETR4, que indica PETR, ação da Petrobras, ou melhor, né, é do emissor Petrobras, e 4, que é a ação preferencial no caso, né. Temos aqui, no caso da Lojas Marisa, a MAR, que é o código do emissor, e 3 indica que é uma ação ordinária. Falando um pouquinho sobre tag-along, que é um item importante quando a gente fala de códigos de negociação, ações preferenciais e ordinárias. Tag-along, por exemplo, o emissor, né, o controlador, no caso, melhor, o controlador de uma empresa decide vender o controle para outra empresa para que os minoritários não fiquem mercê de um novo controlador que eles não conhecem, né? Existe a ferramenta do tag-along. E aqui, em casos, né, que fica caracterizada a alienação do controle da companhia aberta, o novo controlador, ou seja, o controlador que está adquirindo o controle daquela empresa, ele tem a obrigação de realizar uma oferta pública para adquirir as ações pertencentes aos minoritários titulares de ações com direito a voto. E isso vem lá da lei das SAs, lá do artigo 254A, que diz o seguinte: a alienação direta ou indireta do controle da companhia aberta somente poderá ser contratada sobre a condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se obriga a fazer a oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço mínimo igual a 80% do valor pago por ação com direito a voto integrante do bloco de controle. Então, está havendo uma mudança no controle da empresa e esse novo controlador tem que fazer uma oferta para os acionistas minoritários com, no mínimo, né, o preço mínimo de 80% do valor pago por ação com direito a voto do bloco de controle. Digamos que ele está comprando por 100, ele tem que oferecer pelo menos 80%, né, desse valor, então ele pode oferecer 80% para todos os outros acionistas que não integram, né, o bloco de controle, mas que possuem essas ações com direito a voto. E justamente as ações ordinárias são ações que proporcionam a participação nos resultados econômicos de uma empresa e conferem ao titular direito de voto, né? E essas ações ordinárias, elas têm esse mínimo de 80% de tag-along. Só que as ações ordinárias, ela não oferecem ao seu detentor o direito preferencial aos dividendos. Temos as ações preferenciais, que é a ação que oferece ao seu detentor prioridade no recebimento de dividendos, ou no caso da dissolução da empresa, né, da falência da empresa, também proporciona a prioridade, né, a preferência no reembolso do capital aplicado. Em geral, a ação preferencial não consegue direito a voto em assembleia. E essas ações, elas podem ser diferenciadas por classes, né? E as características de cada classe são estabelecidas pela empresa emissora da ação,
em seu estatuto social, ou seja, por isso é muito importante realizar a leitura do estatuto social, porque essa informação de ações preferenciais vai estar lá no estatuto social. E podem ser utilizados os números 5, 6, 7 e 8 no lugar do 4, né? E essas diferenças elas vão variar de empresa para empresa. Portanto, não é possível fazer uma definição geral da classe de ações, no caso das ações preferenciais, né? Então, outra sugestão, né, novamente, realizar a leitura do Estatuto Social quando for aplicar em qualquer tipo de ação, mas principalmente para ações preferenciais. Temos também as units. As units, elas não são, elas são um pacotinho de ações e elas podem ser consideradas uma combinação de ações ordinárias e preferenciais. E normalmente as units elas possuem maior liquidez no mercado. Aqui temos algumas empresas que emitem ações units e a gente pode ver que ela é um pacotinho. Por exemplo, na primeira linha ali temos a empresa AES-Tietê, que é uma empresa de geração de energia elétrica, né? A ação TIET-11, que o código 11 indica também, dentre outras coisas, que é uma ação unit. Quando você comprar uma TIET-11, você está comprando uma ação ON mais 4 ações preferenciais, uma ação ordinária mais 4 preferenciais. Já quando você compra uma ALUP-11, ou seja, uma unit da Alupar, você está comprando uma ação ordinária mais 2 ações preferenciais. Quando você compra Banco Inter BID11, que é Banco Inter Unit, você está levando uma ação ON, uma ação ordinária, mais 2 ações preferenciais. E assim sucessivamente vai depender de cada empresa como que vai ser a composição dessa unit. E lá no seu home broker, na sua lista de ativos que você possui, vai aparecer a TIET-11, a ALUP-11, ou a BID-11, ou a ação unit que você comprar. Não vai aparecer ela segregada, uma ação ON mais 2 ações PN. Ela vai aparecer sempre unida, né, como a unit. Também podemos falar sobre o pagamento de dividendos para as ações, né? Temos a empresa e a empresa gerou lucro líquido. Isso é ótimo. A empresa foi lá, vendeu, teve receita, pagou todos os seus custos, pagou toda a sua dívida, né, o resultado financeiro, pagou seus impostos, pagou o imposto de renda, sobrou lucro. O que ela pode fazer com esse lucro? Ela pode reaplicar esse lucro na empresa novamente, que a gente chama isso de lucro retido, e ela pode também pagar para o acionista, né, lucro distribuído, dividendo, né. Temos aqui um exemplo, né, da Petrobras, que ela pagou aí um dividendo, né, tanto para a ação ON quanto para a ação PN, a ação ordinária e a ação Petrobras. Nessa época aqui que ela pagou esse dividendo, né, um exemplo, ela estava custando R$18,30. E ela pagou aí um dividendo anual exemplo de R$1, digamos assim. Ora, então o dividend yield, né, dessa ação PN, né, ação ON, desculpa, vai ser justamente o quanto que ela pagou anual, né, de dividendo, dividido pelo preço para a gente saber o yield, ou seja, quanto que do dinheiro que você comprou a ação, dinheiro que está a ação, ela paga de dividendos. No caso ali temos 5,46% de dividend yield para ON. Já a ação PN custava R$ 22,50 nessa época, aqui exemplo, né? E a PN, por ela ter preferência no direito do pagamento de dividendos, no recebimento de dividendos, ela recebeu R$ 1,20. Nós fazemos a mesma continha, né? 1,20 dividido para 22,50. E nós temos o resultado que a ação PN ela recebeu 5,33% de dividend yield ao ano, né? Então é assim que a gente consegue calcular o dividend yield. Temos aqui outros exemplos, né? Aqui no caso, né, de onde a gente tirou esses, né, alguns
dados, né? No caso aqui a gente não tirou os dados daqui, mas temos aqui os exemplos, né? De cada ano que a ação ON e a ação PN pagou dividendos, né? Aqui temos, por exemplo, a Klabin, né? No caso a Klabin 11, né? Quando a gente faz isso para Unity, a gente tem que considerar a composição da Klabin 11, né? Quanto que ela paga no caso aqui por Unity, né? Que ela está pagando aqui em torno de 1 centavo, aí depois pagou 19 centavos, 18 centavos, e o total do ano de 2019. Como ela pagou por ação 0,003799, etc., né, por ação, e cada unit tem 5 ações, então a gente multiplica esse valor que ela pagou por ação, né, já que nesse caso ela pagou o mesmo valor para ambas as ações, basta multiplicar por 5. No caso, né, o valor que ela pagou por ação, por unit, vai ser 5 vezes o valor que ela pagou por ação. Consequentemente, a Klabin 11 certamente é em torno de 5 vezes mais cara que a Klabin sem ser a ordinária ou a preferencial, né? Então basta a gente fazer isso para todos os períodos, no caso, né, da Klabin. Se caso a ação pagar um valor diferente para a ação ordinária e para a preferencial, para você fazer esse cálculo para unit, você tem que ver a composição e fazer conforme a composição indica, né? Vamos falar sobre free float também. O que é o free float? Ou flutuação livre, se a gente fala em português. Tipicamente no mercado financeiro a gente fala free float mesmo. Free float é uma tecnologia utilizada no mercado de capitais e se refere às ações que uma empresa é destinada a livre negociação no mercado, né? Que são as ações que normalmente não estão no bloco de controle, né? Normalmente o bloco de controle não realiza muitas negociações grandes no mercado, né? No ambiente de bolsa. Uma empresa, por exemplo, com um free float de 30%, significa que somente 30% da empresa é negociada no mercado, né? Por exemplo, a Magazine Luiza, aqui, ela tem um free float, ela tem quantidade de ações ordinárias. Total de ações, ela tem 661 milhões de ações, né, que são negociadas, e é em torno de 40% de free float no caso da Magazine Luiza, né, 40,73% de free float, ou seja, 40% da empresa está em negociação, é negociado no mercado. Temos aqui a Vale do Rio Doce, a Vale, né, não é mais Vale do Rio Doce, já há um bom tempo, né, João? A Vale 3 tem também um total de ações aí de 2 bilhões 900 milhões de ações que são negociadas aí no ambiente, tem um total de ações, né? E ela tem 56% de free float. Aqui a Vale, novamente, né, 57%, aqui no caso é a Vale 3, né, e ela tem 57% de ações que são negociadas em ambiente de bolsa, né. Aqui no primeiro, a gente tem as ações que estavam negociadas, em negociação no ano de 2020, 30 de abril de 2020, 56% de free float aproximadamente. E no caso da Vale 3, já em 2019, né, nós tivemos aí uma pequena redução no free float dela de 2019 para 2020. Tipos de ações, né? Capitalização de mercado, vamos falar sobre isso. Temos as microcaps, que são empresas relativamente pequenas, ou seja, empresas que possuem o valor de mercado entre 50 milhões a 300 milhões de dólares. Por exemplo, a Shoes, né? Shoes 4 é uma empresa aqui brasileira que pode ser considerada uma microcap, eu nem sei como ela está atualmente, mas possivelmente ela ainda é uma microcap. São empresas que possuem o valor de mercado entre 50 milhões e 300 milhões de dólares. Temos as small caps, que são empresas pequenas, né? Consideradas empresas aí pequenas, mas nem tão pequenas, né? Empresas que têm um valor de mercado de 300 milhões de dólares até 2 bilhões de dólares, né? Então, são empresas aí que têm o nome small cap,
mas que são empresas relevantes no mercado. Temos como, por exemplo, aqui no Brasil, a Tupy, que é uma empresa, se eu não me engano, de máquinas e equipamentos, se não me falha a memória, mas vocês podem pesquisar aí, Tupy 3, e vocês vão encontrar o que ela faz. A PetroRio, né? E FESA 3 também é considerada uma small cap. Temos as mid caps, que são empresas consideradas aí de mid caps, né? Seria capital intermediário, né? E são empresas aí que têm um valor de mercado de 2 bilhões a 10 bilhões de dólares. Então são empresas também relevantes. Temos a Energisa, né? A Engie 4 e a Sul América, né? Como exemplos de empresa de mid caps aqui no Brasil. Temos as large caps, que são as empresas grandes do Brasil, né? Que são empresas aí consideradas como tipo de ação, né? Acima de 10 bilhões de dólares de valor de mercado. Empresas altamente relevantes aqui para o Brasil, no caso, né? Vale 3, que, se eu não me engano, é a empresa que tem maior peso no Ibovespa, né? Só ela tem um peso enorme no Ibovespa. Se não for ela é a segunda maior, que Petro talvez possa ser a primeira. VEG 3 também é uma empresa muito relevante para o Brasil. E a Magalu, Magazine Luiza, também é outra empresa considerada large caps. Do ponto de vista de liquidez, primeira linha, blue chips, né? O termo de blue chips é originário dos cassinos, são as fichas azuis. As fichas azuis são mais valiosas, então esse termo vem lá dos cassinos, né? É internacionalmente empregado no mercado de ações para designar as ações de empresas que possuem alta liquidez, grande volume de negócios diários e que apresentam um nível maior de segurança de investimentos. E são administradas pelos mais experientes e melhores líderes de mercado, né? E no caso, né, dessas empresas chamadas blue chips, ou de primeira linha, são líderes de sua indústria ou setor, né? E possuem vantagens competitivas, status internacional na economia e várias outras vantagens na indústria. E elas são mais atraentes para investidores que têm tendências extremamente conservadoras. Mas cuidado, né? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado no mercado, porque o Lehman Brothers foi considerado um estoque de primeira linha e desapareceu após a crise de 2008. E não é uma ocorrência típica, mas pode acontecer. Qualquer empresa corre o risco de desaparecer após uma crise, né? Ou mesmo, né, corre o risco de desaparecer, né? Ainda sobre os tipos de mercado, né? Quando a empresa emite ações, ela determina algumas regras que seguirá, que podem beneficiar ou prejudicar o investidor, dependendo do momento. De acordo com essas condições, temos as empresas que são negociadas no novo mercado, que, de acordo com a B3, é o mais alto grau de governança corporativa dentro do ambiente de negociação de bolsa de valores, né? E para a empresa ser do novo mercado, ela tem que ter pelo menos 25% de free float. Nós falamos anteriormente que é free float, né? Temos o nível 2 de governança corporativa, que também é outro nível de governança corporativa da B3. A empresa tem que ter no mínimo 25% de free float. Temos o nível 1 de governança corporativa, no mínimo também 25% de free float. Temos o tradicional Bovespa, temos os BDRs patrocinados, os BDRs não patrocinados. Nós vamos falar agora em detalhes sobre cada um. Aqui temos uma tabelinha que mostra o Bovespa nível 1, o Bovespa nível 2, né? Temos o novo mercado e o mercado básico, né? Quando a gente fala de capital social, nós temos que, por exemplo, o novo mercado, que é o mais alto grau, considerado mais alto grau de governança, né? Que as empresas são negociadas somente ações ON e ela tem que ter pelo menos 25% de free float, né? Então aqui temos todos os detalhes, né, para as empresas, né, que são negociadas nesses níveis de governança corporativa da B3. E é importante verificar se a empresa, né, qual empresa a empresa tem que nível e quais são as práticas dela, e se ela quer em algum momento chegar a algum nível, né, trocar de nível. Por exemplo, uma empresa que esteja negociando no básico
talvez esteja trabalhando para ir para o nível 1, pode indicar, né, uma empresa que quer melhorar a sua governança corporativa, mas é importante sempre estar atento a isso, né? Aqui temos a continuação, né, fala de conselho de administração, demonstrações financeiras, né, temos a questão das informações em inglês, reunião pública anual, temos o calendário de eventos corporativos. É muito importante a realização desses eventos corporativos pelas empresas. Aqui temos também a concessão de tag-along, saída do segmento oferta pública de ações, né? Adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado, né? Temos o Comitê de Auditoria Interna, Compliance. Então, vários fatores que são importantes para as empresas, né? Novo mercado, Bovespa mais nível 2 e Bovespa mais. Aqui são alguns exemplos de empresas que estão negociadas nesses segmentos corporativos, né? Novo mercado, no Bovespa mais nível 2, no Bovespa mais, ou seja, são empresas que reúnem certas características que a gente pode encontrar aqui nessa tabelinha, né? Vamos falar sobre BDRs também. O que são BDRs? Brazilian Depository Rates, né? Meu inglês ótimo. Uma agência financeira faz um certificado de ação, faz um certificado de uma ação que ela é negociada no exterior, e o investidor do Brasil pode comprar e investir, né, na B3. Uma determinada agência vai lá, compra ações lá do exterior e você consegue negociar aqui no Brasil. É uma certa vantagem, né? Os BDRs patrocinados. Quando a gente fala de BDR patrocinado, a gente fala que uma empresa que abre capital no exterior contrata no Brasil uma instituição depositária para emitir e negociar os BDRs. Digamos, por exemplo, a Apple, que abre capital lá fora e contrata o Itaú Unibanco para ser uma instituição depositária e emitir e negociar esse BDR aqui no Brasil. Você consegue comprar o BDR da Apple aqui no Brasil, né, que é o equivalente, que é um certificado de depósito, né, que você possui, que possui depositado ações lá no Itaú, por exemplo. Temos os BDRs não patrocinados também, em que os BDRs não patrocinados ocorrem quando uma instituição depositária no Brasil, elas captam essas ações lá do exterior para emitir e negociar os BDRs sem que a empresa emissora a contrate. Ou seja, é uma empresa, digamos o Itaú, vai lá e compra ações que são de empresas que são listadas lá nos Estados Unidos e distribui, né, emite DBRs, negocia BDRs aqui no Brasil. E você também vai ter um certificado de depósito de que tem ações depositadas lá no Itaú, você é dono de um pedacinho dessas ações. Falando agora um pouquinho para questões de estado financeiro e preço das ações. Aqui temos qual empresa? Cambuci S.A. Temos aqui os preços dessa empresa, né? E aqui durante alguns trimestres temos a evolução financeira dessa empresa, né? Nós podemos ver que lá no período 5, né, ela teve, vamos ver, patrimônio, dívida circulante e o patrimônio passivo circulante, né? Nós podemos ver que a empresa tinha uma dívida maior, né, do que uma dívida circulante maior que o não circulante, né? Então, uma dívida circulante maior que os ativos circulantes, né? Então, tínhamos uma relação ali não muito boa para essa empresa. No segundo gráfico, né, temos o passivo não circulante em relação à dívida, né, a dívida líquida, né? Temos essa outra situação, né, da empresa. Nesse mesmo período, essa empresa passou por prejuízos, né? Então, essa empresa estava numa situação muito delicada. Entre essas três barras verdes, né, entre essas duas barras verdes aí, essa empresa passou por uma certa dificuldade, né? E a partir da última barra verde, a empresa gerou bastante lucro, conseguiu gerar lucro líquido, né, ali no ano de 2017, 2018, e a partir disso ela conseguiu melhorar a sua saúde financeira
pelo menos a não circulante conseguiu possivelmente aí realizar parte da dívida. Nesse outro gráfico aqui temos uma melhor visualização, né? No caso aqui temos a liquidez corrente, a liquidez de caixa dessa empresa. Ela caiu a sua liquidez corrente, a sua liquidez de caixa, que são índices de liquidez, ou seja, relacionam o quanto que a empresa tem a pagar no próximo ano em relação ao que ela tem de caixa. Então é um índice muito importante. A gente consegue ver que ela teve uma diminuição da liquidez. E no outro gráfico, no gráfico do meio, que é o endividamento sobre EBITDA, a gente consegue ver que ela se endividou, né? Pelo menos, ou se endividou, né? Ou aumentou a quantidade de dívida, ou reduziu o seu EBITDA, o seu lucro operacional. Então ela passou por uma situação delicada, né? E a cobertura de juros também estava muito baixa, né? O índice de cobertura de juros, que é um índice também importante em questão de solvência de longo prazo, né? E a gente consegue ver que também depois, né, ali quarto trimestre de 2017 em diante, ela conseguiu reduzir sua relação de endividamento sobre EBITDA, de dívida sobre EBITDA, e isso foi bom para a empresa, né, porque ela consegue ter ou manter a mesma dívida tendo um EBITDA maior, né, e consegue também liquidar suas dívidas. Ela também aumentou sua cobertura de juros, que é muito bom, que significa que ela tem capacidade de pagamento. E ela também aumentou a sua liquidez, ou seja, mostrando que ela tem recursos em caixa, ou pelo menos recursos que ela consegue realizar a curto prazo, para realizar o pagamento de todas as dívidas que ela possui, né? E isso se traduziu, se a gente colocar aqui barrinhas verdes, essas barrinhas verdes de referência aqui para essa empresa, isso se refletiu no preço da ação. A gente vê que ela vinha de um preço de um determinado patamar. Quando a situação financeira dela se complicou, ela teve uma redução no preço das ações. E a partir do momento em que ela teve uma melhora nos indicadores de endividamento, o valor dela também subiu expressivamente, né? Subiu aí ela chegou a custar aí em torno de 50 centavos na última barra verde, e subiu, bateu o teto lá de R$ 9,00, né? E aí está em R$ 6,29. Então, aqui a gente vê que existe uma relação, né, entre o estado financeiro e o preço da ação. Não necessariamente os preços das ações seguem, são entre um e outro, porque depende. A gente não pode comparar o preço da ação, por exemplo. Vamos comparar duas empresas aqui semelhantes, o Itaú Unibanco e o Banco do Brasil. Eu não posso dizer que a ação do Itaú Unibanco é mais barata só porque ela custa ali em torno de R$25 e a ação do Banco do Brasil custa R$50. Porque isso depende da forma de quantas ações essas duas empresas têm emitidas e do quanto o capital social foi dividido, né, em número de ações. Então, a gente não pode fazer esse tipo de análise. É uma situação bem básica para a gente passar aqui, né? E essa ação de R$ 6,29, por exemplo, pode ser uma empresa boa, eu não a conheço, né? Pode ser uma empresa boa ou pode ser uma empresa ruim também, né? Então é importante sempre realizar esse tipo de análise, não olhar apenas para o preço da empresa e o preço dessa empresa é menor que o preço da outra empresa. Não necessariamente é uma análise real, né, que você vai fazer, né? Não existe esse tipo de análise que você possa fazer, né? A não ser por questões de comprar lotes de ações, né? Se tiver duas empresas comparáveis, né? Então, aí você pode, né, verificar isso, mas não é um tipo de análise que se faça, ok? Ok. Sites que fornecem informações gratuitas. Tem alguns sites que fornecem informações gratuitas para o investidor, né? Temos o site Fundamentos, que fornecem várias informações gratuitas. Temos o site Status Invest, é o meu preferido, e eu acredito que vocês já podem até conhecer também. É o meu site preferido aí para quando eu vou ver informações gratuitas, né? Tem o site Oceans 14, tem o site Suno Analítica, que também é do mesmo grupo ali do Status Invest.
Tem o Banco Data, que a gente já falou quando a gente falou de bancos, né? Quando a gente falou de CDBs, de LCIs e de LCAs, a gente falou do Banco Data para verificar Basileia dos bancos, né? Temos o Yahoo Finance, também é uma importante ferramenta, inclusive na aula de Python e o mercado financeiro a gente fala do Yahoo Finance e nós usamos uma API do Yahoo Finance para coletar alguns dados financeiros e que pode trazer muita automatização até para o pequeno investidor. Temos o MSN, temos o Infomoney, né, que são sites que fornecem várias informações gratuitas para o investidor.